Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de membrana plasmática. Para isso eu preparei um materialzinho. Deixa eu já buscar o nosso material. Aqui está. A aula é um pouco extensa, então eu vou dividi-la em duas apresentações, tá? Parte 1 e parte 2. Parte 1 nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo da membrana, a estrutura dela. E a parte 2 a gente fala do transporte de membrana e de algumas especializações. Então, como a gente já viu nas outras aulas, de acordo com a teoria celular, né, todos os seres vivos são constituídos por célula. Então, a célula é a unidade básica dos seres vivos. E se ela é uma unidade básica, ela tem que ter alguma coisa que a delimite, né, como uma unidade. Tem que ter algo que separe-o de outra célula, algo que permita que o conteúdo interno dela não se misture ao meio, né? Alguma coisa que permita que o seu interior tenha composição diferente do exterior. E, de fato, essa estrutura existe, é uma estrutura super importante, né? Ela corresponde à barreira que separa o que está dentro da célula do que está fora da célula, né? Ela controla o que entra e o que sai. Nós estamos falando de quem? Da membrana plasmática. Essa imagem aqui, ó, ela é a melhor imagem que nós temos da membrana plasmática. Ela foi obtida utilizando um microscópio eletrônico, né, que tem um potencial de aumento, mas muito maior, chega a ser 500 mil vezes maior do que o microscópio óptico que nós temos lá no laboratório. Lembrando que o microscópio óptico ainda aumenta em 1500 vezes, né, a imagem. Aqui aumenta muito mais. E aí, o que a gente pode observar nessa figura aqui? Ó? Aqui embaixo nós temos uma célula, aqui em cima é outra célula. E esse espaço mais escurinho aqui, ó, é o espaço entre as duas células. Só que se a gente olhar com um pouco mais de atenção, vai ver que aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu estou passando em cima, tem uma estruturinha formada por três lâminas. Uma mais escurinha, uma mais clara, uma mais escurinha. E aqui de cima a mesma coisa, ó, uma escurinha, uma mais clara, uma mais escurinha. Essa estruturinha com essas três lâminas corresponde à membrana plasmática, né? E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Para que vocês perceberam que a gente não consegue ter muita clareza da imagem, né? Então não dá para ter muita clareza da imagem dela. Então, para que pudesse entender um pouquinho mais do funcionamento da membrana, da sua estrutura, Jonathan Singer e Garth Nicholson, né? Então, com base nessa foto e com base já em características físico e químicas da membrana, eles propuseram um modelo para explicar a estrutura. E esse modelo é o modelo atualmente aceito e denominado modelo do mosaico fluido. Então, o modelo mosaico fluido é o modelo da membrana plasmática, né? E nós vamos entender um pouquinho mais agora sobre esse modelo mosaico fluido. A composição da membrana, né, do modelo mosaico fluido é lipídio e proteínas, tá? Então tem na membrana tem lipídios e na membrana também tem proteínas. O principal lipídio de membrana é o fosfolipídio. E o fosfolipídio é essa molécula representada aqui, ó. E ela é uma molécula com uma característica muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela apresenta uma parte com afinidade por água, ela apresenta outra parte com nenhuma afinidade por água, né? Com pouca ou nenhuma, que seria uma parte apolar. Então é uma molécula que a gente fala que é anfipática, né? Ou anfifílica, pois ela apresenta uma região hidrofílica
e uma região hidrofóbica, né? Então aqui, ó, onde tem o grupo fosfato ou álcool, né, é a parte polar, que tem atração pela água. E aqui, onde tem a cadeia de ácido graxo, então a cadeia longa de carbono, é a parte apolar. Aqui nesse Rzinho, ó, representando aqui, ó, é porque existem diferentes tipos de fosfolipídios. Os quatro principais são fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e esfigomielina. Vocês não precisam guardar o nome dos tipos de fosfolipídio, basta saber que existem diferentes tipos de fosfolipídios, tá bom? E essa molécula aqui, que eu disse que tem uma atração por água, nessa parte, e por aqui uma repulsão por água, quando jogada em água, né, se joga essa molécula em água, ela vai adotar uma dessas duas aqui, ó, conformação. Ou ela fica na forma de micela, ou ela fica na forma de lipossomo. A micela é a forma uma camada só. Então aqui, ó, essas cabecinhas brancas são a parte que tem atração por água. Então aqui está preenchido com água. Ó. Então ela vai ficar em contato com a água. Enquanto a parte amarela, que ela é hidrofóbica, ela não tem atração pela água, ela vai se esconder. Ó. Então ela vai ficar todas em contato uma com as outras e aqui vai ficar no formato de uma esfera. Né? Imagina uma bolinha aí. Só que aqui é uma bola maciça. Ó. Vamos pensar assim, uma bolinha maciça. Já que no lipossomos vai formar uma bolinha, mas uma bolinha oca, né? Preenchido com água no interior dela e água aqui no exterior. Ó. Então a camada polar vai estar em contato com a água aqui do lado de fora e lá do lado de dentro também. Por quê? Porque formou duas camadas. Olha, tem uma camada interna e outra camada externa de fosfolipídios. Então forma uma bicamada. E a bicamada é a estrutura da célula, né? Da membrana celular. Então forma uma bicamada. Então aqui seria o exterior da célula e aqui o interior da célula, tá? Fazendo um paralelo. E essa organização dos lipídios, ela ocorre de forma espontânea, né? Então, quando joga uma grande quantidade de lipídios na água, eles vão se organizar dessa forma. Não tem nada que monte essa estrutura assim. Isso é física, tá? Então essas moléculas se arranjam desta forma. Um outro lipídio que está presente na membrana plasmática, além do fosfolipídio, são as moléculas de colesterol, tá? Então, as moléculas de colesterol aqui, ó, representado por essa figurinha com 4 anéis, né, e uma caudinha, ela também se encontra na membrana. Então, quais são os lipídios de membrana? Os fosfolipídios e o colesterol, tá? Mais à frente nós vamos falar da proteína. E aí nós estamos falando que o modelo da membrana é o modelo mosaico fluido, né? O fluido é algo que permite uma deformação, igual a água, né? Ela muda a sua forma, ela permite que se deforme. E a membrana ela é assim, ela permite que se deforme. Ela permite que a gente coloque uma agulha fininha e atravesse a membrana sem estourar a célula. E é assim que é feita a inseminação artificial, né? Então pega lá um espermatozoide, injeta no óvulo, né? E para injetar usa uma agulha. Então a agulha fura a membrana do óvulo e depois ela tira a agulha e a célula não se rompe, né? Por que ela não se rompe? Porque ela deforma, ela tem esse aspecto fluido. E esse aspecto fluido da membrana, ele é devido ao movimento dos fosfolipídios. Então olha aqui, ó, nessa imagem nós temos uma membrana representada aqui por uma bicamada, né? Lembra, membrana é bicamada, então tem a camada de cima dos fosfolipídios e a camada de baixo dos fosfolipídios. Ó. Então aqui é o interior da célula, marronzinho, aqui é fora da célula. E aqui é a membrana, né? Separando o exterior do interior. Esses fosfolipídios que compõem a membrana, eles estão em movimento o tempo inteiro. Eles ficam em movimento, eles se movimentam em torno do próprio eixo, como se eles estivessem girando em volta deles mesmos. Eles movimentam por difusão lateral, ou seja, eles se movimentam nessa camada aqui, ó, de um lado para o outro, e podem se movimentar de uma monocamada para outra monocamada, num movimento chamado de flip-flop.
Mas existem estratégias para reduzir esses movimentos dos fosfolipídios na membrana. Uma delas é a inserção de moléculas de colesterol entre duas moléculas de fosfolipídios. Aí esse colesterol ancora esse fosfolipídio nesse e aí diminui o movimento dos fosfolipídios nessa região rica em colesterol, tá? Então vamos seguir adiante na nossa membraninha aqui, ó. Nós falamos que o modelo da membrana é o modelo do mosaico fluido. Então nós temos ali os fosfolipídios em movimento, que dá o aspecto fluido da membrana, e o aspecto mosaico, né? Quem que dá? Quem dá o aspecto mosaico são as proteínas, né? Então nós temos proteínas distribuídas de várias formas na membrana. Então elas podem estar inseridas na bicamada. Então olha essa proteína aqui, ó. É uma proteína integral que atravessa a membrana. Ó, aqui é uma monocamada e aqui é outra. Ela está atravessando a membrana, né? Aí nós temos também outras proteínas que estão inseridas em uma só das monocamadas. Ó, essa aqui e essa aqui está inserida em uma das monocamadas. Ou proteínas que estão ligadas sem estar inseridas, como as proteínas periféricas. Olha aqui, elas estão ligadas na membrana, mas não estão inseridas, né? E olha só a distribuição. É uma distribuição desigual. Se eu cortar a membrana aqui, ó, eu vou ver uma... Passo aqui, ó, separa a parte de baixo e a parte de cima. Essa parte de baixo ela não é igual à parte de cima. Elas são diferentes e é casualizado. Então lembra muito um mosaico. Então é por isso que o modelo da membrana é mosaico fluido. Fluido por causa do movimento dos fosfolipídios e mosaico pela distribuição desigual dos seus componentes, em especial as proteínas. Passando aí para o próximo slide, nós temos algumas das funções que essas proteínas que estão inseridas na membrana têm, né? Alguns dos papéis dessas proteínas na célula. Então, essas proteínas que estão inseridas na membrana, lembra que ó, tem uma proteína que está atravessando ela. Ó. Ela pode estar relacionada ao transporte de substâncias. Então, ela transporta substâncias do lado de dentro para o lado de fora e do lado de fora para o lado de dentro, né, da célula. Um outro papel é o papel enzimático. Lembrando, uma enzima ela faz com que uma reação química ocorra. Então pega dois substratos e transforma em um produto, né? Numa reação de construção. Essa seria uma reação anabólica. Mas as enzimas também estão relacionadas em reações catabólicas, onde pegaria esse substrato maior e transformaria em vários produtos. Nesse caso aqui da foto, nós estamos mostrando proteínas inseridas na membrana. Ó. Então aqui a membrana plasmática, as duas camadas, o interior da célula, o exterior da célula e algumas proteínas de membrana. Aqui está representando uma cadeia de reações. Então, onde o substrato aqui vai ser modificado pela enzima 1 e esse produto da enzima 1 acaba sendo o substrato da enzima 2. E aí assim vai até chegar no produto final. Então aqui o produto final, que é produzido a partir do substrato inicial, por uma cadeia de reações, né? Então são várias enzimas atuando. Então essa figurinha é só para mostrar o papel enzimático da enzima, né? Que seriam as proteínas que catalisam reações químicas. Um outro papel pode ser o de receptor. A célula ela se comunica com a outra célula e com o meio a partir de substâncias químicas, né? Então, igual a gente conversa agora, eu estou falando, né? Vocês estão escutando a minha voz e a minha voz ela é recebida por onde? Por vocês? Pelo ouvido, né? Então, vocês recebem pelo ouvido a minha voz e é interpretada no cérebro de vocês. A maneira como a célula tem para conversar é substâncias químicas. Então são substâncias químicas que estão no meio ou que são liberados dentro do organismo. Eles vão ser distribuídos e vão entrar em contato com a célula. Se a célula tiver uma proteína de membrana
que consiga reconhecer esse sinal, ela vai conseguir responder, né, ao estímulo. É igual assim, imagina uma pessoa surda. Se você estiver falando do lado dela, ela não vai conseguir entender. Você não se comunica com ela porque ela não tem a audição. A audição, aí vamos fazer um paralelo, vamos fazer aí um uso figurado, que essa audição seria o receptor. Então, o receptor de membrana, só as células que tiver o receptor vai escutar a mensagem, vai receber a mensagem. As células que não têm o receptor não vai conseguir receber a mensagem, mesmo que a mensagem esteja ali. Que é assim, ó, se você estiver conversando numa sala que tem pessoas surdas e pessoas que não são surdas, só as pessoas que não são surdas vão conseguir receber a sua mensagem. As surdas não vão. É a mesma coisa. Então, num organismo multicelular, apenas as células que têm um receptor para determinada substância vai conseguir reconhecê-la e responder a ela, né? Dar o estímulo. Então, as proteínas aqui com papel de receptor de superfície, né? Um outro papel é o papel de marcador de identidade. Existem diferentes tipos de células, né? Se a gente pensar no nosso corpo, nós temos milhões de células e essas células se organizam em diferentes tipos de tecido, que se organizam em diferentes tipos de órgão e diferentes tipos de sistemas, né? E aí essas células, elas têm diferença entre elas. Então, se eu pegar uma célula do meu pulmão, vai ter marcador nela, ou seja, vai ter proteínas de membrana que me diz, ó, essa célula é de pulmão. Se eu pegar uma célula do rim, eu vou olhar na membrana da célula do rim, eu vou ver proteínas ali que são características das células do rim. E vou além. Se eu pegar uma célula do meu rim e uma célula do rim de vocês, vai ter proteínas nas minhas células que vai identificá-las como minha. E assim vai ter na de vocês que vai identificar como você, essas células de vocês. E é por isso que quando vai ter o transplante, né, de órgão, tem que se procurar doadores compatíveis, com as menores diferenças possíveis, né? E tomar remédios para evitar a rejeição do órgão. Por quê? Porque o organismo consegue reconhecer aquele órgão que veio de uma outra pessoa, de um doador, para dentro dela, como células estranhas, né? Como células que não pertencem àquele corpo. Tá bom? Então aqui são as proteínas como marcadores de identidade. Outra característica, né, que as proteínas conferem à membrana, né, outro papel da membrana, é o de permitir que uma célula se una a outras células e que se una também à matriz extracelular. Esse é o papel da proteína. Olha aqui uma proteína. Aqui. Essa aqui é uma proteína de membrana. Olha a membrana aqui. A proteína de membrana, permitindo que essa célula aqui se una a essa aqui. Esses papéis são só alguns, tem inúmeros outros, tá? Nós só estamos falando de alguns papéis das proteínas de membrana, porque enquanto os fosfolipídios eles vão dar a forma da célula, né? Então os fosfolipídios dão aqui a forma da célula, as proteínas vão dar a função, o papel, né? Vão fazer com que aquela célula desempenhe papéis diferentes, né? Então, são as proteínas que vão desempenhar este papel. Ligado também à membrana plasmática, mas para o lado de fora, né? Então, a gente já falou dos fosfolipídios, falamos das proteínas. Então, a estrutura básica da proteína são lipídios, a estrutura básica da membrana são lipídios, proteínas, né? Os fosfolipídios que se organizam numa forma de bicamada, e que tem proteínas distribuídas de formas aleatórias, que podem estar inseridas ou podem estar de forma periférica, né? Formando aí um mosaico. Do lado de fora, aderido à membrana, quando vai olhar com mais cuidado, verifica-se que tem um grande acúmulo de moléculas de açúcar, né? Então olha aqui, ó, essa foto é uma miografia do epitélio intestinal, tá? E olha aqui os microvírus. Então, é uma célula só, tá? A gente está vendo uma célula só,
Só que essa célula aqui, ó, ela tem invaginações da membrana, são prolongamentos da membrana, que aumenta a superfície de contato. E olha aqui que a gente vê aqui uma camada mais densa, né, nessa região dos microvílulos. Essa camada mais densa a gente chama de glicocálice ou glicocálice, que nada mais é do que uma região onde está o acúmulo de açúcar, né? Glico, né? Açúcar. Lembra? Glico é de glicose, é de açúcar. Então há várias moléculas de açúcar ligadas à membrana, olha, pode estar ligado direto ao fosfolipídio, sendo um glicolipídio, pode estar inserida, né, na membrana, pode estar ligada a uma proteína, sendo uma glicoproteínas, ou ligados a proteínas periféricas. Ó. E esses glicídios, né, esses açúcares aqui para fora, ó, são essas moléculas aqui, ó, estão aqui representados. Então aqui temos o glicocálice, né, que está presente virtualmente, né, em células de todos os tipos. Então nós temos o glicocálice aí, que esses são esses açúcares ligados na membrana que fica para o lado de fora. Isso é importante lembrar também, né, do glicocálice. E aqui nós temos o modelo, né, um resumão do modelo do mosaico fluido. Então qual que é a composição da membrana? Fosfolipídios, aqui os fosfolipídios, ó, com a cabeça polar, a cauda polar. Então aqui um fosfolipídio aqui, nessa monocamada, o outro aqui de ponta cabeça, ó, um outro fosfolipídio aqui com a sua cadeia de ácido graxo. Então nós temos essa camada de baixo, formada por fosfolipídios, e essa camada de cima, né? Então a membrana é uma bicamada, tem duas camadas de fosfolipídios, né? Aí esses fosfolipídios estão em movimentos, né? Estão movimentando. Então esse que está aqui, ó, ele vai movimentando, troca de lugar com esse, vai andando. Que é o que dá o aspecto fluido da membrana, né? E inserido na membrana nós temos as proteínas, ó, que pode ser uma proteína que atravesse as duas camadas, ela pode se encontrar numa das monocamadas ou estar externa, né? Então as proteínas estão distribuídas de forma desiguais, né? De forma desigual, perdão, e aleatória. Isso é que dá o aspecto mosaico, né? Então, mosaico por causa da distribuição das proteínas, desses componentes da membrana, e fluido por causa do movimento dos fosfolipídios. Tá bom? Olha aqui, ó, o glicocálice, que é a camada externa, formado por esses açúcares ligados à membrana, onde tem um acúmulo, né? Então, teria o glicocálice aqui fora. E aqui é o interior da célula que nós vamos ver mais adiante, né? Aqui tem o citoesqueleto, outras estruturas. Tudo bem até aqui? Então, se está tudo bem até aqui, nós vamos dar uma paradinha. E agora eu vou falar sobre o transporte de membrana com vocês. Então, vou fazer um segundo vídeo para a gente falar do transporte, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Em 1 minuto eu começo a gravação de um outro vídeo. Então a estrutura da membrana, mosaico fluido, é o modelo que explica a estrutura. Ela é formada por uma bicamada de lipídio, então tem uma camada de cima, outra camada embaixo. Temos proteínas inseridas nessa membrana, de forma desigual, que dá o aspecto mosaico. Então fluido por causa do movimento dos fosfolipídios. E mosaico porque as proteínas estão distribuídas de forma desigual, né? Quais são os componentes que a gente encontra na membrana? Lipídio, fosfolipídios e tem também colesterol, né? E aí as proteínas que desempenham diferentes papéis, como receptor, identidade celular, né? O que mais que a gente falou? Transportador, né? Tem papel de proteção, tem diferentes papéis aí, né? A gente só falou alguns, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, pessoal.